A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo. Relembro os irmãos, este canal chama Evangelho Bíblia Sagrada. É o Evangelho na mídia digital. Recomendo os irmãos, se os irmãos gostarem, que compartilhem o estudo bíblico e também deixar o like para que possamos também ter mais relevância no YouTube. Hoje, então, irmãos, nós vamos continuar estudando os tribunais de Cristo. Já fizemos um vídeo, uma parte 1, agora nós estamos na segunda parte, e eu acredito, irmãos, que vamos ter até uma terceira parte, tá bom? Então, irmãos, a base para esse estudo foi o capítulo de Daniel, o capítulo 12 do profeta Daniel. E aí, então, irmãos, nós vamos relembrar algumas coisas, irmãos, para nós darmos a sequência. No vídeo 1, irmãos, o que nós analisamos a vinda de Cristo, né? E o julgamento da igreja quando o Senhor Jesus voltar para buscar, né, irmãos, os escolhidos, né, os eleitos. Na verdade, o Senhor vai vir buscar os seus eleitos. Então, esses eleitos eles vão receber o galardão no primeiro tribunal. E agora o foco de hoje, essa parte 2, irmãos, já é o segundo tribunal. Esse segundo tribunal, ele vai acontecer, irmãos, aqui na terra, justamente para julgar a besta, né, e o falso profeta e todos aqueles, né, irmãos, os seguidores da besta, aqueles que tinham a marca. Então, irmãos, essa parte 2, nós vamos ler, continuar aqui só para introduzirmos. O Daniel 12 lembra, né, irmãos, os últimos tempos, as palavras seladas. Então, Daniel 12, 7, e ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e metade de um tempo, quando estiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Quando ele fala aqui, irmãos, depois de tempos e metade de um tempo, relembro, irmãos, que ele está citando da profecia das 70 semanas, ele está citando a última semana e ele está citando aqui o levantar do anticristo no meio da semana. E aí ele fala aqui em Daniel 12, 11, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aqui, irmãos, porque ele faz uma comparação dessa abominação desoladora, irmãos, poderíamos ter uma referência histórica lá de Antíoco Epifânio, quando ele se levantou, né, e por um período também semelhante a esse, irmãos, aqueles que fossem pego circuncidado com a lei, né, ele mandava executar. E ele também colocou uma estátua de Júpiter no templo. Então, irmãos, isso é só uma referência histórica para dizer que quando o anticristo se levantar, então ele vai impor a abominação desoladora a partir do levantar dele. E esse período é de 1260. Contudo, irmãos, nós lembramos que no 1200 aqui, nós estamos dizendo, né, que a abominação desoladora é de 1290 dias. Contudo, a igreja vai ser retirada da terra no 1260. 1260, a igreja é retirada. E ainda, por mais um mês, a abominação desoladora continua. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335.
O 1335, irmãos, é a partir desta data que inicia o milênio. Aí ele vai dar um recado aqui para Daniel, né? Que Daniel vai estar na sorte dele, porque Daniel, lembro, né? Ele viveu mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo ali. Então ele ia morrer, mas quando todas essas coisas acontecessem nos últimos tempos, ele é um eleito, né? Através de tudo que ele fez, eleito através da presciência de Deus. Então, ele já estaria ali, ele vai fazer parte daqueles que serão ressurretos. Então, irmãos, aí eu lembro aqui, irmãos, fazer algumas correções, irmãos, do vídeo anterior, precisamos fazer alguns ajustes aqui. Então, a respeito da vinda de Cristo, a vinda de Cristo, irmãos, desde o início da tribulação, do meio da semana, ela se dará 3 anos após 3 anos e meio, é no 1260. Então, olha só que Paulo escreveu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos vão ressuscitar. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando o Senhor Jesus ele volta para buscar a sua igreja, o Israel de Deus, no 1260, irmãos, ele vai ficar ali nos ares, né? Então, o que acontece? Ele estará nos ares e a igreja vai ser levada nos ares com o Senhor. Ainda a igreja não é levada para Jerusalém celestial. Lembro, por causa da parábola do joio e do trigo, porque para os santos serem levados para o celeiro no céu, precisa antes o joio ser lançado no fogo. Então, por esse motivo, primeiro o Senhor vai resolver o problema com o joio e depois que vai levar os seus santos para a Jerusalém celestial. Aí, irmãos, o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 24? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, a impressão que eu fiquei nesses últimos estudos ficou assim: o Senhor Jesus, ele vai aparecer, as pessoas todos ali, o centro desse acontecimento é Jerusalém terrestre. O Senhor Jesus vai vir em cima ali de Jerusalém. Então, todos que estão ali verão. Mas, irmãos, no outro vídeo eu falei que o Senhor ele ia descer em cima do Monte das Oliveiras. Ele vai sim, mas não é nessa vez que ele vem buscar a igreja. É da próxima vinda dele que ele faz isso, que ele desce em cima do Monte das Oliveiras e ali vai, né, dar aquele grande terremoto. Apesar que esta vinda para buscar a igreja, assim mesmo, tem partes na Bíblia que fala também de tremor de terra na vinda. Então, irmãos, é só para dizer aqui que realmente a vinda dele é uma vinda que as pessoas o verão, só que esse descer em cima do Monte das Oliveiras é na segunda vinda ali depois de 30 dias, tá bom? Então, irmãos, aí eu utilizei, irmãos, o Zacarias 12, que ele vai abordar essa parte das pessoas olharem e reconhecerem e verem ali o Senhor Jesus. Então, Zacarias 12, 6 fala: naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas. E à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor.
e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Irmãos, por que ele falou isso? É porque justamente quando o Senhor Jesus ele volta para buscar a sua igreja no 1260, o objetivo é as 12, é o Israel de Deus, é todas as tribos e os gentios que foram enxertados ali através das tribos do norte. Todos serão, né, os judeus que creem no Senhor Jesus, aqueles da antiga aliança e os gentios que também têm um concerto com o Senhor, batismo, todas essas coisas. E os judeus também que aceitam o Senhor Jesus, têm o batismo. Então, por isso que Judá, ele é colocado maior do que a casa de Davi, porque primeiro o Senhor vai vir para buscar a sua igreja. E depois, irmãos, como os judeus que não creem no Senhor Jesus, eles vão ficar fora dessa ressurreição, a ressurreição dos santos aqui, irmãos, eles eles vão ser contemplados na segunda vinda. E aí então os judeus não sobem. Lembra que o Senhor Jesus falou que muitos dos primeiros seriam derradeiros, que eram para os judeus entrarem antes, mas eles vão ficar para o fim, né? E muitos dos derradeiros serão primeiros, né? Nós, irmãos, que éramos gentios, que poderíamos cair lá no último tribunal depois do milênio, vamos ressuscitar com Cristo se perseverarmos na fé e continuarmos firmes e tivermos o concerto do batismo com o Senhor Jesus. Aí ele fala, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica, e olharão para mim a quem transpassarem. Eu até comentei isso no outro vídeo, e o prantearão. Aqui, irmãos, por que eu coloquei de novo? É só para mostrar, irmãos, que na primeira vinda do Senhor, para buscar a sua igreja, ele também vai ser visto. Aí ele fala aqui que naquele dia será grande, eles vão ver o Senhor Jesus, eles vão chorar, porque eles vão ver as marcas, verão as marcas no Senhor Jesus, e essas marcas remetem à crucificação, né? E aí então a casa de Davi, a casa de Natã, aquelas famílias tradicionais que são os judeus, eles vão entender que eles deixaram de aceitar o Senhor e perderam a ressurreição, né? Essa primeira ressurreição, a ressurreição, essa que vem, que nós conseguimos através da eleição, através do batismo, através do Senhor Jesus. Aí então, irmãos, Zacarias 14, agora ele vai falar, irmãos, ele vai abordar aqui, Zacarias 14, justamente desta segunda vinda do Senhor Jesus depois de um mês, no 1290, quando a igreja já ficou um mês com o Senhor Jesus nos ares. Ali, irmãos, eu acredito que é a abordagem da primeira parte desse estudo, onde os santos, aqueles que participam da primeira ressurreição ali, eles vão ganhar os galardões, né? Já lembra ali, falando da parábola, dos talentos, né, irmãos? E ali então é dividido, que tem mais, o Senhor vai controlar todas essas coisas. Não vamos entrar nessa parte porque já falamos no outro vídeo. Então aqui, irmãos, por que nós estamos citando isso? Porque agora nós não estamos falando do 1260. Agora se passou um mês, a igreja ficou um mês com Cristo no céu, e agora o Senhor Jesus está voltando, porque nesse ínterim, irmãos, da primeira vinda até a segunda ali, acontece o Armagedon. As nações, elas vão cercar ali, cercarão Jerusalém, no sentido, irmãos, de destruir completamente Jerusalém e os judeus, né, irmãos? Mas a cidade,
é uma promessa, cidade santa, tem a Jerusalém celestial que o diabo perdeu e ele perde a da terra também, né, irmãos? Ele já perdeu do céu, ele vai tentar conquistar a da terra para falar que a promessa de Deus não se cumpre e ele vai perder. Então, aqui é o 1290, quando os santos estão voltando, é o 19 de Apocalipse, né, irmãos? É um cavalo branco, um monte de cavalo branco junto com ele voltando. Para quê? Para salvar os judeus que ficaram ali, nós vamos ler, né? E a gente já vai explicar. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então, eles vão às nações que tem a marca ali, o mundo ali, irmãos, daqueles que os filhos de Edom e também os filhos de Ismael se ajuntarão para destruir Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então, uma parte aí foi levada para cativeiro, outra parte está resistindo ali dentro da cidade. Irmãos, isso aconteceu também lá atrás, historicamente, no livro de Macabeus. Irmãos, quando os macabeus se levantaram contra as opressões gregas, eles eram poucos, a situação deles com pouco e através com Deus, eles fizeram muito, né? É nesse sentido, eles vão resistir. Aqui fala, e naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras. Aqui nessa segunda vinda, irmãos, do 1290, o Senhor Jesus, ele desce realmente em cima do Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O templo olha de frente, né, irmãos? Ele está do lado, olhando para o lado leste, para o lado que nasce o sol. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá, então, vai causar uma rachadura, né, na direção do Oriente para o Ocidente, como se fosse assim, na direção ali do monte, o Monte das Oliveiras rachando, mas de direção leste, né? Vai fender o Monte das Oliveiras. E haverá um vale muito grande, e metade do monte vai para o norte, vai fazer uma divisão norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Ali, irmão, tem ali o vale de Cedron, né? E ali os judeus vão escapar por ali. E no sentido ali, o vale ele começa ali onde era o templo ali e vai até o Mar Morto. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Aqui já está explicando, irmãos, que o Senhor Jesus está voltando e os santos estão com ele. É o que está escrito lá no livro de Judas, que ele tirou do livro de Enoque. Porque alguém vai te falar, mas que estranho, o Senhor Jesus está vindo buscar o seu povo, né? E os seus santos com ele, mas como? Se ele vem buscar o povo, como que os santos? Porque esta data aqui não é mais o 1260, é o 1290. Por isso que Cristo está voltando e o povo santo com ele. E acontecerá naquele dia que não haverá luz preciosa, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia de noite será, e acontecerá no tempo da tarde haverá luz. Agora, irmão, no próximo slide, Zacarias 14:8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, lá para o Mar Morto, porque ali aquela região vai se rebaixando e o Mar Morto é uma das partes mais baixas daquela região. Então, a água desce e flui em direção ao Mar Morto. E metade para o mar ocidental, no estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Aqui, irmãos, então, nesse momento que o Senhor Jesus ele chega, no 1290, que ele desce ali em cima do Monte das Oliveiras, que vai rachar, vai dar um grande terremoto, aí acontece ali
irmãos, o que está escrito ali em Ezequiel 47, o rio das águas purificadoras. Porque assim que a fonte de água estourar, metade dessa fonte, como está escrito aqui, irmãos, ela vai para o Oriente, em direção ao mar Mediterrâneo. E a outra parte vai em direção ao Ocidente, em direção ao Mar Morto. Então, é nesse momento que acontece aquilo lá, irmãos, não é uma coisa assim espiritual, ela é a realidade do que vai acontecer em termos dessa grande fonte de água estourando por causa de um grande terremoto que vai acontecer na vinda do Senhor, no 1290. Por que que o Senhor Jesus está vindo com a sua igreja? Ele está vindo para salvar os judeus, que eles estão cercados pelo anticristo, e pode ver que uma parte, as mulheres foram violentadas, uma parte já foi levada para o cativeiro, e o Senhor Jesus vem para salvar o remanescente de Israel. Agora, em Joel 2, irmãos, agora, por que é importante Joel 2? Ele vai descrever como será a igreja, os nossos corpos depois da ressurreição, porque Cristo, ele já está ressurreto, ele já está à direita de Deus, ele já goza do poder divino, todo nele, completo, a plenitude disso. E a igreja, depois de ressurreta, vai ganhar essa parte. Então, irmãos, aqui vai explicar como que nós seremos a partir da nossa vinda junto com o Senhor Jesus. Aí ele fala aqui, ó, tocai a buzina em Sião. Por que buzina? É a trombeta, é a sétima trombeta. E clamar em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto, dias de treva, de tristeza, dias de nuvem e trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes. Povo grande e poderoso. Aqui ele já está falando do Israel de Deus, dos ressurretos, da igreja ressurreta. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante. Porque, irmãos, essa ressurreição é a melhor ressurreição. Então, quando nós ressuscitarmos com Cristo, tudo aquilo, a condição corpórea vai ser a melhor de todas. Então, não houve antes e não haverá depois, de geração em geração. Mesmo que houver uma ressurreição, que vai haver aquela ressurreição lá do tribunal, do 20 de Apocalipse, mas aquela ressurreição não se compara com essa. Né? Então ele fala aqui, ó, diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará, por causa dos poderes que são concedidos para os ressurretos. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre o cume dos montes, eles irão saltando, como o ruído da chama que consome a pragana, a palha, né, o mato, quando uma grande chama consome ali, como um povo poderoso ordenado para o combate. Por que nós estamos citando esse verso? Aqui, irmãos, são aqueles que estão voltando com Cristo e para salvar os judeus e para buscar aqueles que têm a marca da besta. Muitos vão morrer, irmão, porque vai dar no Armagedon ali, tem uma chuva de pedra, de um talento, né, mais ou menos 20, 30 aqui em cima. Muitos vão morrer. E os que ficarem vivos e tiverem a marca serão levados para o tribunal. Aí, continuando, diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela, né? Todo mundo vai ficar, irmão, com o rosto assim, em palidez, né? Aqui fala de preto, né? Como se o rosto pálido, de tanto medo para os habitantes da terra. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros. E irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém
apertará seu irmão e irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Isso fala que mesmo, irmãos, que aqueles, os ressurretos, aqueles que voltam com Cristo, mesmo que eles se lançarem em cima de uma espada, de uma lança, eles não vão ser feridos. Por quê? Porque já receberam o corpo semelhante a do Senhor, lembra dois numa só carne para o casamento, né? Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Qual o sentido de escorrer os muros, subirão às casas? Porque estão caçando, a igreja estará caçando aqueles que são, que fazem a vontade do anticristo, que tem a marca da besta. Aí então, irmãos, na sequência aqui, eu coloquei a abertura do sexto selo, irmão, só para dar uma explicação, que o sexto selo fala a respeito disso, dessa vinda de Cristo com a sua igreja. Então, havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra. Lembra que ali o Monte das Oliveiras rachando, que nós lemos em Zacarias, né? E o sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada pelo vento. Aqui, irmão, está vindo pedras do céu aqui, ele falou estrelas do céu, são os meteoros que caem, porque as estrelas são diferentes, né, irmão? São astros que são fixos lá no céu. Então, vai dar aquela chuva de meteoros em cima do povo da besta, como se fosse os figos da figueira caindo, abalada pelo vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. É por causa do grande terremoto. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos e poderosos, e todos os servos, e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aqui, irmãos, o sexto selo, o quinto selo, irmãos, lembra? Fala, né, daqueles que estão, que morreram, estão debaixo ali do altar de Cristo, eles estão pedindo para o Senhor Jesus fazendo justiça, e o Senhor está falando para eles aguardarem mais um pouquinho que o Senhor Jesus volta. Então, nós conseguimos entender, irmão, que a primeira vinda de Cristo para buscar a sua igreja, ela estaria entre o quinto, não no quinto selo ainda não, porque o Senhor Jesus falou para eles aguardarem mais um pouco. Tá um pouco depois do quinto e antes do sexto. É o 1260, que ele veio buscar a igreja. Agora, no 1290, é a abertura desse sexto selo. Ele deu todas as características do terremoto, o povo aqui se escondendo em cavernas, porque uma parte vão morrer porque vai ter chuva de pedra, de meteoro em cima deles. E quem ficar vivo e tiver a marca e são do maligno, eles vão ter que se esconder. Mas, como nós lemos no profeta Joel 2, serão caçados pela igreja. A igreja e os anjos irão lá e caçarão essas pessoas. Para quê? Para levá-los perante o tribunal de Cristo, que vai ser a inauguração do Lago de Fogo. É a partir do 1290 e vai até 1335. São 45 dias de julgamento para pegar esses malignos vivos e jogarem eles dentro do Lago de Fogo. Então aqui ainda tem um verso aqui do Apocalipse, aí diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Né? Por que ira do Cordeiro? Porque agora o Senhor vai fazer justiça, né? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quer dizer, aqueles irmãos, os malignos que estavam cantando vitória, estavam trabalhando para o diabo, fazendo a maior anarquia na terra, agora eles serão punidos, né? Então, agora o Isaías 34, irmãos, ele vai posicionar aonde, né, que vai ser o lago de fogo, aonde que essas pessoas vão ser lançadas. Irmãos, aqui vamos abrir um parênteses. Antes de nós lermos Isaías 34, mesmo aqueles que tinham a marca da besta,
e eles morreram através das pedras ou morreram por algum outro motivo, o que que aconteceu? Esses, irmãos, eles vão ser ressurretos depois do milênio, lá no último tribunal. Os que ficarem vivos, irmão, veja bem, eles não estavam mortos, eles estão vivos. Eles vão ser lançados lá no lago de fogo, mas só que eles não morrem mais. Eles ficam vivos lá no lago de fogo, né? É assim que nós entendemos. Nós vamos na sequência que nós vamos entender. Eu já estou adiantando a conclusão que nós vamos chegar. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, escutai, ouça a terra e sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todos os exércitos dela. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Né? Aqui, irmãos, lembra lá em Eclesiastes 3 que fala: há para todas as coisas um tempo determinado, né? Há tempo de curar e há tempo de matar. O que quer dizer tempo de curar? Enquanto esse tempo não chegar, enquanto o Senhor Jesus está aí às portas do Evangelho estão abertas, é tempo de cura, de pregar a salvação, de pregar o Senhor Jesus, a salvação, todas essas coisas. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus, a partir do momento que o Senhor Jesus veio buscar a sua igreja, irmãos, então agora, para aqueles que são malignos, já não tem, quem não estava com Cristo, não tem tempo mais de se arrepender. Por isso que chegou o dia da matança. Uns vão morrer porque vão receber, né, aquela chuva de pedra ou outro motivo. E outros vão morrer porque serão lançados, morrer assim, irmãos, serão penalizados, jogados vivos dentro do lago de fogo. E os mortos serão arremessados, do seu corpo subirá um mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. Muitos vão morrer, né, irmãos, é a morte física do corpo mesmo. E todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Porque os anjos e a igreja, como eles estão vindo do céu para a terra, né, é essa percepção como se fosse caindo as coisas do céu para a terra. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Irmãos, quando eu leio esse verso aqui, a minha espada se embriagou no céu, a luta de Deus contra os seus adversários, ela começou lá no céu, quando o diabo fez as suas rebeliões lá. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. É o povo de Esaú. O Senhor vai fazer juízo, porque eles sempre perseguiram Jacó, né? A descendência de Jacó. A espada do Senhor está cheia de sangue, cheia de gordura de sangue de cordeiros e de bode, da gordura dos rins de carneiro, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, é a capital de Edom, e grande matança na terra de Edom. Então, irmãos, muitos vão morrer através de um processo ou outro, mas outros vão ser lançados vivos no lago de fogo para nunca mais morrer. Aí ele falou aqui, na sequência: os unicórnios descerão com eles, os bezerros, com os touros, a sua terra beberá sangue até se fartar. Ali, irmãos, o Armagedon já fala, o Apocalipse cita isso também. Também se poderíamos citar quando o Senhor Jesus pisa o lagar também, e do seu pó de gordura se encherá, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições, pela luta de Sião. E os seus ribeiros se transformarão em pez, em piche. Os rios lá em volta, ali na região da Jordânia, onde é a terra de Edom, ali os rios vão se transformar em piche. E o seu pó em enxofre, a sua terra em pez ardente, piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. Então, irmãos, aí haverá o julgamento, é o tribunal, que ele acontece a partir do 1290 e vai até 1335. São 45 dias de julgamento.
Aí Isaías 66, salvo erro, irmãos, é o último verso aqui, para completar. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face. É porque depois, irmãos, do 1335, o que acontece? Começa o milênio, então a terra vai ser restaurada para aqueles que ficarem aqui. A igreja, irmãos, é Jerusalém celestial. Por quê? Porque o joio foi jogado no fogo já. Então agora o Senhor Jesus pode levar a sua igreja, os seus, para o celeiro. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Por quê, irmãos? Aqueles que não eram santos para subir com o Senhor no céu, mas também não eram malignos, as nações, elas entrarão no milênio. Então elas vão respeitar a lei de Deus, vai ser estabelecido, né, um novo concerto, o templo de Ezequiel vai ser construído. Então lua nova, as festas vão ser, e as nações virão de tempos em tempos louvar o Senhor. Eles aprenderão a lei de Deus com os judeus e com aqueles, porque, né, irmãos, os ressurretos que estão na Jerusalém Celestial, eles serão reis e sacerdotes. Por que sacerdotes? Também administrarão a terra aqui, aqueles que ficaram aqui, que necessitarão do conhecimento da lei do Senhor, né? E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim. É lá o lago de fogo, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Essa citação aí, final, irmãos, é só para dizer, eu coloquei o Isaías 66, é só para falar, irmãos, que aqueles que forem lançados no lago de fogo, pode ver que não morrem, eles ficam lá. E aqueles malignos que ainda não foram aí, poderíamos citar, por exemplo, os antigos lá, por exemplo, Hitler, Nero, esses eles vão ser lançados também no Lago de Fogo, mas depois do milênio, lá no 20 de Apocalipse. Por enquanto, eles estão no Hades, né, fora do Lago de Fogo, porque eles morreram antes dessa época aqui. E serão um horror para toda a carne. Tem partes da Bíblia que falam que as nações, conforme elas se movimentam e passam por lá, as nações verão o Lago de Fogo e as pessoas que estão ali, que prevaricaram, que tinham a marca, que lutaram contra o povo de Deus. Tá bom? Irmãos, então, esse estudo vai ficando por aqui, irmãos, mais uma parte, creio eu que farei ainda mais uma terceira parte, irmão, abordando ali o último tribunal do 20 de Apocalipse, né? E ali falando alguma coisa do milênio, ou se não, eu faço um estudo do milênio separado. Tá bom, queridos? Então ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos.